Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Hoje, no nosso Café com Jesus, estamos aqui gratos a Deus por mais esta oportunidade, onde estaremos falando acerca do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 21, que está escrito assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Irmãos, Pedro faz uma pergunta a Jesus sobre quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão que nos magoar, que pecar contra nós. Observe que no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, Lameque, ele, por ferir um homem, ele chega em casa e ele chama suas esposas e diz: Olha, esposas de Lameque, hoje eu feri um homem, e se alguém se levantar contra mim para tentar contra a minha vida, Lameque será vengado 70 vezes. Então ele deixa aquela afronta, aquela ameaça, dizendo que se alguém se levantar contra ele, se alguém tentar contra a vida dele, se alguém pecar contra a vida dele, ele será vingado 70 vezes. E aqui nós vemos Jesus dizer a Pedro, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? 7 vezes, segundo a lei mosaica, segundo a lei dos judeus, era lícito que uma pessoa fosse perdoado até 3 vezes. Mas quando Pedro pergunta a Jesus, Pedro não pergunta até 3. Pedro vai muito além daquilo que os costumes judaicos permitiam. E ele diz: eu devo perdoar 7 vezes. Quando nós vemos o número 3 na Bíblia, naturalmente imediatamente nós associamos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós vemos o número 7, nós vemos ali o número da perfeição. Mas quando nós vemos Jesus falar com Pedro: não, Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. Então, 490 vezes é o que Jesus diz a Pedro que ele deve perdoar aquele que se levantar, aquele que tentar, aquele que pecar contra a nossa vida. Então, irmãos, o que é que nós entendemos que Jesus está dizendo aqui? Não tem limites, irmãos, para perdoar. Porque o perdão, ele é mais benéfico para quem libera do que para quem recebe. Então, o perdão, ele é um câncer, ele é um ferrugem, que ele consome a pessoa por dentro. Observe que alguém que nesse momento nos ouve, nos assiste, está tendo acesso a esse conteúdo, se porventura você tem dentro do seu coração um perdão retido e você ainda não liberou, observe o quanto isso lhe machuca, observe o quanto isso lhe entristece, observe o quanto isso está prejudicando a sua vida. Pare, olhe não de dentro para fora, mas olhe de fora para dentro e comece a perceber se este sentimento que está retido não está lhe causando mais prejuízo do que benefício. Então, nesta manhã, diante dessa palavra, eu passo aqui para te dizer: eu sei que não é fácil. A coisa mais difícil que Deus espera de nós e que Deus ordenou que nós fizéssemos foi liberar o perdão. Porque na maioria das vezes nós temos até a razão. E isso faz com que nós seguramos o perdão, sabendo que nós estamos certos. Agora, mais do que certo, é aquele que libera o perdão. Porque quando você libera o perdão, você tem saúde, você tem leveza de alma, você tem paz, você tem alegria, você tem satisfação de viver. O perdão, ele é uma âncora que impede o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Então, por mais que seja difícil, é melhor liberar o perdão do que retê-lo dentro de nós. Então, irmãos, nesta manhã, observe isso, que existem decisões que só nós podemos tomar, existem coisas que só nós podemos fazer. Tipo essa, liberar o perdão. Ninguém pode fazer por nós. Nós somos os únicos que podemos fazer isso. Talvez você esteja dizendo: irmão Márcio, mas eu estou certo. Não foi eu que atentei contra a vida dele, contra a vida dela, foi ela que se levantou contra mim, eu sei.
Mas você lembra também que se levantaram contra Jesus, fizeram acusações impróprias, indevidas, espancaram ele indevidamente, ele estando inocente, crucificaram ele, ele estando inocente, sem culpa nenhuma. E lá em cima ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, 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 porque eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas nos machucam, irmãos. Não é pelo que nós temos, é pelo que nós somos. Jesus, ele disse que nós seremos o sal da terra e a luz do mundo. A luz incomoda aquele que está nas trevas. Só isso já é motivo suficiente para que pessoas se levantem contra a sua vida. E observe, as pessoas nunca vão lhe julgar pela sua capacidade, mas pelas incapacidades delas. Este aqui é mais um dos temas dos nossos estudos. Todavia, nós não estamos apresentando eles literalmente, porque existem plataformas que não estão entregando o nosso conteúdo. E desta forma aqui, ele está chegando até as pessoas. Então, o que vence as guerras não é força, não é quantidade, é estratégia. E Deus está nos dando estratégia de continuar divulgando o nosso trabalho, o nosso material, dessa forma, sem precisar estar literalmente expondo eles. Então, esse aqui é mais um conteúdo do nosso trabalho, dos nossos materiais de estudo. Então, que fique para a tua vida esse conselho da parte do Senhor. Libera o perdão, irmão. É melhor para você do que para quem recebe. Ah, mas ele não vai querer perdoar, não vai querer liberar, não vai querer aceitar. Não se preocupe, não. Nós seremos galardoados, presenteados, abençoados por aquilo que nós fizemos para as pessoas, não pelo que as pessoas vão fazer por nós. Então nós seremos recompensados por aquilo que nós fizermos para as pessoas. E eu tenho certeza que no momento que você que está retendo o perdão, no momento ao qual você liberar o perdão, você vai ver coisas grandes começarem a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta manhã. Querido Deus, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o desejo do nosso coração de viver em paz, em harmonia. O Senhor sabe também que existem pessoas vivendo situações semelhantes a de Ana, onde Penina todos os dias se levanta para atentar contra as suas vidas, para perseguir, para levar tristeza, angústia e sofrimento. Mas ainda assim o Senhor nos aconselha que devemos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, nesta manhã, eu peço ao Espírito Santo de Deus, visite cada coração, Senhor, dando graça, dando força, dando capacidade para liberar o perdão, ainda que esteja doendo, machucando, ainda que esteja, meu Deus, causando muita angústia, muito sofrimento, mas eu tenho por certo que no momento a qual essa pessoa liberar o perdão, as coisas começarão a acontecer. Meu Deus, até milagres, Senhor, acontecerão quando o perdão for liberado. Nesta manhã, eu te apresento cada vida, cada família e te peço, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, vos dê um dia maravilhoso na presença do Senhor e não se esqueça disso. Quem libera o perdão tem mais benefício do que quem recebe. Que Deus te abençoe.